Luiz Fabiano, e o Lohan, hein? 17 anos, jogador, né? assistência e gol, uma partidaça. Mais uma promessa, um grande jogador. É um jogador que demonstra uma tranquilidade para jogar, né? Na cara do gol, um passe do Gerson foi açucaradíssimo. O Arrascaeta vai ser relacionado, tem chances de ter uma minutagem durante a partida, não está nas condições ideais ainda. Torcedor do Flamengo, bora acompanhar aqui as informações, as notícias do Mengão que joga amanhã, partida muito importante, Libertadores. O Flamengo precisa vencer, tem que vencer amanhã, né? Não tem desculpa, porque precisa dos 3 pontos contra o Bolívar. Vamos acompanhar aqui, né, as informações, a preparação do Flamengo para esse jogo de amanhã, deixar os créditos aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Vamos ao Maracanã, porque tem Flamengo e Bolívar pela Libertadores. Pedro Henrique Torres está lá no Maracanã e vai trazer informações do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você. Um grande abraço a todos os companheiros aí do 360. Estamos aqui no Maracanã. Por enquanto calmo, tranquilo, sereno, porque amanhã promete dar aquela explodida à noite, 21h30, aqui um jogo decisivo, talvez o mais decisivo. Vão se acumulando, né? Decisões ao longo da temporada, mas é o jogo mais importante do ano, desta semana, para o Flamengo. Então, o Flamengo vai fazer esse confronto com o Bolívar, um jogo muito importante, porque o Flamengo precisa demais da vitória, precisa demais vencer essa partida para não ficar assim em situação, digamos, quase agonizante nessa primeira fase da Libertadores. Primeira fase de grupos, a gente chama assim, para os times que já estavam classificados de forma direta. Porque o Flamengo tem 4 pontos. O Flamengo acabou derrotado pelo Palestino, foi uma situação muito complicada, aumentou demais a pressão sobre o Tite. Então o Flamengo tem 4 pontos, o Bolívar tem 10 e o Palestino ali, que vem em segundo lugar, com 6 pontos. O Milionários, em último, lanterninha, tem 2 pontos. Mas hoje, ao confronto entre Milionários e Palestino na Colômbia, o Flamengo já vai saber ali mais ou menos o que vai ter acontecido. Muito provavelmente a torcida rubro-negra vai secar o Palestino para não deixar que ele avance ainda mais nesse segundo lugar do grupo, enfim, tente se aproximar do Bolívar e aí, de certa maneira, tentar fazer, claro, a sua parte aqui no Maracanã, amanhã, 21h30, promessa de casa cheia, empurrar a equipe contra o Bolívar. O Flamengo sofreu lá na altitude, não conseguiu, acabou derrotado também, então vem de campanha ruim fora de casa, nessa fase de grupos, tem que fazer a sua receita depois de ter vencido já o Palestino aqui no Maracanã. A gente falava ontem assim sobre as possibilidades do Tite, o que o Tite deve ter de jogadores ou não. Esperava a reapresentação no Ninho do Urubu depois de um domingo de folga, após a vitória de 2-0 sobre o Corinthians, aqui mesmo no Maracanã. A questão é que, muito provavelmente, o Arrascaeta vai ser relacionado, tem chances de ter uma minutagem durante a partida, não está nas condições ideais ainda, vem se recuperando. O garoto Lohan ter feito uma boa apresentação contra o Corinthians, conta pontos também para, quem sabe, segurar um pouco mais o Arrascaeta, mas, de fato, preocupa ainda um pouquinho. O Arrascaeta não está nas condições ideais, mas o Flamengo está trabalhando nesse sentido para recuperar o quanto antes. O jogador está na forma completa. Em relação ao Pedro, ele não teve nenhuma lesão, foi constatado ontem que ele não teve de fato nenhuma lesão, mas é o que a gente vem falando, ele está com incômodo no adutor já há bastante tempo, vem jogando, às vezes poupado até pelo Tite, por conta disso tudo. E as opções, o Gabigol com essa dificuldade que teve da suspensão, fora de forma, e o Carlinhos não está inscrito na Libertadores, além de ser um jogo decisivo. Pulgar e Bruno Henrique ficam muito provavelmente fora dessa partida, entorses que tem ali no pé esquerdo do Bruno Henrique, também no tornozelo esquerdo do Pulgar, devem demorar mais um pouquinho, mas quem é o dono da posição ali no ataque pelo lado esquerdo é o Everton Cebolinha, que fez um bom jogo contra o Corinthians, teve lesionado recentemente, mas voltou bem. E aí ele falou um pouquinho sobre essa questão do Flamengo, enfim, essa pressão que o Flamengo tem vivido, essa necessidade de melhorar, não dava para continuar do jeito que estava. O Cebolinha fala um pouquinho sobre esse momento do time rubro-negro. Vamos acompanhar. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois
da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo, que a gente possa ter a mesma intensidade da última partida, a mesma concentração, que assim a gente vai conseguir a vitória. Tá, então, né, Abel, o Cebolinha falando sobre essa necessidade que o Flamengo tem, ele falou muito bem ali, é o hino rubro-negro, né, vencer ou vencer, ele falou ganhar ou ganhar. Não tem muita negociação mesmo amanhã, 21h30, aqui no Maracanã. É vencer porque arrefeceu um pouco a pressão que estava sobre o Tite, ambiente, dia a dia, ninho do urubu, tudo mais. Está bem, até a gente pode dizer assim, no Brasileiro, em terceiro lugar com 11 pontos, mas a chapa está muito quente do lado da Libertadores. O Flamengo precisa demais dessa vitória para não ter nenhum risco assim, de cair, imagina, na primeira fase o Flamengo dado como um dos favoritos à conquista da glória eterna. Abel. É verdade. Se o Flamengo perde do Bolívar, ele pode ser eliminado amanhã. Empatado. Empata é ruim. Se empatar, já... Se empata O só Flamengo faz tem que 8. ganhar, Abel. É. E aí o que a gente cobrava... Desculpa, Imagina. só me despedir, agradecer ao Pedro Henrique Torre. Obrigado, Pedro, que trouxe as informações ao vivo lá do Maracanã. Agora sim, já agradeci, despedi do Pedro. Natália Você é Ferrão. um rapaz educado. Muito doido. O Abel sempre Precisava muito liberar ingênuo, o né, mano? rapaz. Fino. Mas o Flamengo, quando a gente cobrava contra esse mesmo palestino que perde jogando fora de casa, de um saldo de gol maior, é porque dependendo dos resultados de Palestino até o final aí dessas últimas 2 rodadas e do Flamengo, o saldo vai fazer diferença. E não tem. Porque quando tinha a oportunidade de ser muito superior com um time tecnicamente fraco, não conseguiu na sua casa. Então agora o Flamengo vai ter que remar. Tem que ganhar do Bolívar, Abel, para não depender de combinação de resultado. Porque há uma grande possibilidade do Palestino ganhar do Milionários. E contra um adversário... E aí o Palestino vai a 9, né, professor? E o adversário é duro, viu, Nath? É um time certinho, faz uma bela Libertadores dentro das suas possibilidades. Sim. É um dos adversários mais casca grossa que o Flamengo pegou nos últimos tempos aí. O Flamengo não tem se dado bem contra adversários até mais fracos. Amazonas, por exemplo, deu todo aquele barulho. Sim. Então vai ter que mostrar jogo, vai ter que ter aquela concentração e aquela intensidade que teve contra o Corinthians. Senão a vitória não vai vir do nada, não. Você está falando do time certinho e tal, né, dentro das suas possibilidades. O Bolívar, ele poderia estar com 100% de aproveitamento a essa altura e não tivesse empatado no último jogo lá em Bogotá com o Milionários, né? Numa situação ainda mais confortável, né, Eugênio? Sim, ele vai classificar. Ele vai classificar e ele tem chance de ficar bem classificado entre os primeiros colocados, inclusive. Porque imagino que o Bolívar vai vencer o seu jogo na última rodada em casa com o Palestino. E aí vai fazer pelo menos 13 pontos. Ainda acredito que o Flamengo ganhe o jogo hoje. Embora a gente tenha que respeitar o Bolívar pela campanha que tem feito, não só esse ano, como fez ano passado, por toda uma mudança estrutural que o clube passou nos últimos anos. É um projeto, né? Ano que vem é o ano do centenário do Bolívar. Eles fizeram um projeto lá. O dono do Bolívar tem muito dinheiro. Mas é boliviano. É boliviano, mas ele é um empresário internacional, ele mora em Miami, nascido na Bolívia, o Marcelo Clauri. É um dos sócios, por exemplo, do Girona. Ele é sócio do Grupo City no Girona. E por isso ele trouxe uma troca uma parceria com o Grupo City. O Bolívar não pertence ao Grupo City, muita gente confunde isso. O Bolívar não pertence, ele tem uma parceria de troca de experiências, de consultoria, o Grupo City ajuda, né? É parceiro em algumas situações. Mas ele vem melhorando muito. E me chamou a atenção a declaração do goleiro do Bolívar, o Carlos Lampe, veterano goleiro, que já foi de seleção boliviana em muitas competições e tal. Ele chegou ao Rio de Janeiro dizendo o seguinte: o nosso time quer ser protagonista em todos os jogos, seja onde for. É o que tentaremos fazer no Maracanã também. Tá certo, mentalidade tem que ser essa. Ele vai para ser protagonista. Ele vai tentar jogar o futebol dele. Se ele conseguir jogar, é um time que tem mostrado bom desempenho. Tem os brasileiros lá, né, que estão jogando bem, o Bruno Sávio e o Chico da Costa. Tem também um boliviano que tem se destacado, se a gente olhar as estatísticas da competição, o Ramiro Vaca tem sido um jogador muito importante na criação desse time.
E tem o seu amigo, Patito Rodrigues, que comemorou lá atrás, quando foi sorteado o grupo do Flamengo para o Bolívar, né? Vou ao Rio de Janeiro. Que agora no embarque deu a mesma declaração. É uma honra jogar no Maracanã, é muito legal para a gente estar no Rio de Janeiro, a gente vai com muita alegria. Então ele chega leve, o Bolívar chega leve, porque ele não depende desse jogo. Para ele se perder, ele decide de casa. Pontos, né? Ele tem 10 pontos. Ele decide de casa na última rodada. Só uma observação. Você imagina que o Flamengo vai ganhar esse jogo amanhã, não hoje. Porque o jogo é amanhã. O jogo é amanhã, o jogo do Flamengo é amanhã. Tanto jogo que a gente no confunde. segundo horário, 9h30 da noite amanhã. Você vê que o Flamengo, eventualmente, não ganhando do Bolívar, é uma situação ruim, até porque um Bolívar mais relaxado enfrentaria o Palestino na última rodada. Um Bolívar já com a vida absolutamente resolvida. Então é mais um motivo para se firmar, para o Bolívar ter o que fazer contra o Palestino. Então amanhã tem o Flamengo no Maracanã. Hoje tem o Galo. Sua vontade seria ficar no Flamengo ou você também acha que apesar da... O Gabriel se transformou num ídolo, provavelmente está entre hoje os 10 caras que a torcida do Flamengo vai escolher como grande ídolo. E merecidamente. Se bobear, tá atrás do Zico só. Se bobear, pode estar atrás do Zico só porque o Zico é uma entidade, Zico, né? É uma entidade. Você acha que o Gabriel deve... Aos dois lados. O Gabriel deve se esforçar para ficar, o Flamengo deve se... Porque a impressão é que o Flamengo vai conversar assim... Olha, Gabriel, a gente quer você, mas sabe como é. Eu acredito que o Gabigol vai conversar para renovar, sim. Até porque ele já não vê mais o Tite como absoluto ali. Até porque o Gabigol é nítido que ficou um atrito entre ele e o Tite. Que nem né, o Luciano e o Fernando Diniz? Ficou. Queira ou não, ficou. Então, não adianta falar que o Tite não tem essa não, no futebol não tem essa não. Então, eu acredito que o Gabigol vai renovar. No caso, eu renovaria com os dois. Rapaz, os dois Tanto o Gabigol... tá bom. Eu tô com a minoria também, eu renovaria com os dois. A minoria da nossa Você renovaria enquete. com os dois. Você acha que o Flamengo não deve... Mas você acha que o Flamengo deve segurar? Deve segurar. E ele deve ficar? Até porque não tem... e ele ficar? Sim, e eu acredito que ele quer ficar também. E sempre lembrando, Kleber, que eu não sei as condições financeiras. Claro. Em tese, eu renovaria com os dois. Porque assim, o que se ouve assim, que o presidente do Flamengo teria sugerido que precisamos conversar. E esse conversar, evidentemente, que tem a ver com grana. Cifra. Né? Evidente. Mas para você acha que é melhor para o Flamengo ele ficar e para ele também? Também. Para os dois e no caso do Cássio também. Mas o Cássio, no caso, renovaria se fosse para jogar, para ficar no banco. Mas o Cássio renovaria um ano. Se fosse o Cássio, o Gabigol, ele lutar por posição, porque tem atacantes ali no Flamengo. Você acorda no seu contrato, quero jogar, e se eu não for titular, eu vou embora. Não, nós estamos falando única e exclusivamente do Cássio. A situação do Cássio e do Gabigol é totalmente diferente. Mas como é que faz para negociar isso? Não é negociar. Eu tô falando, jogar. o Cássio, ele tem que sentir. Se ele sentir que vai jogar, beleza. Não é exigir, é sentir. Não, ele não vai exigir. Se ele fosse exigir... Aí se ele sentir errado e não renovar por mais 2 anos, aí ficar no banco aquele cubicão desse tamanho, tá de brincadeira. A pessoa, um presidente em sã consciência, um treinador em sã consciência, não deixa o Cássio no banco, gente. Você vê os jogos do Corinthians e vê que o Carlos Miguel tá pegando. Pode tomar 70 bandidos, você vai jogar mais um ano aí. Tá ruim com o Cássio, imagine sem o Cássio. Mas, sinceramente, nesse caso Gabriel, aí... você acha que precisava... Pra falar a verdade, Kleber, um ciclo... Você acha que os outros times deviam ir lá e dar uma cantadinha? É que o Corinthians tentou até no começo do ano a fazer aquele negócio com o Gabigol, lá depois acabou não dando o jogo, e pro Corinthians ainda bem, porque o Gabigol ficou com esse negócio aí do exame antidoping, ainda tá pra ser julgado. Né? Tá, então numa dessa aí fica, sei lá, 2 anos sem jogar ou até mais, e aí você investe um dinheiro, um caminhão numa contratação dessa daí e não dá em nada. Mas sinceramente, Kleber, eu vejo o Gabigol aí fora do Flamengo também. Construiu uma história bonita, mas é um ciclo que se encerrou. O Gabigol é como se fosse a Eliana no Flamengo. Fez uma história bonita, sabe? Construiu o que construiu aqui, mas tá indo embora. Acontece, Mauro. Não, o que acontece, Vem cá, aquela jaula que eu vi ali no corredor é a jaula que você fica. É a minha, é tudo nosso. Você fica o programa inteiro na jaula? Quase. Quando eu falto umas dessas aqui, me manda Era uma boa trazer a jaula para arena.
Será que Pois é, põe a jaula aqui, pô. É, trazer parede. A gente pode pegar a jaula, bota ali, e aí de uma hora a gente faz uma votação. Vai pra jaula ou não vai? Eu já tô acostumado, porque eu solto umas dessas, aí o pessoal me manda pra jaula. Era o chagrinha dela, vai para o trono ou não vai? Maravilhoso. Eu pergunto, vai pra Gil jaula? pega o banquinho. Então, uma história bonita que terminou, acontece. Pô, isso não merece jaula, pô. Então, né? Não é verdade? Você não concorda comigo, Cleber? Sabe que eu tenho maior dúvida, Eu tenho dúvida nos dois casos. Eu acho que se eu fosse o Corinthians, eu tentaria ficar com o Cássio. Também. Se eu fosse o Cássio, eu pensaria muito. Mas é difícil a decisão, porque é uma história muito longa, é uma história muito E bacana. no caso do goleiro e do atacante é diferente, porque evidentemente só joga um goleiro. O atacante você pode jogar praticamente, é diferente. No caso do Flamengo, aí eu tenho mais dúvida ainda. Porque assim, o Gabriel ganhou um tamanho no Flamengo... Espetacular. Que é mesmo um cara que entrou na lista. A molecada é o Zico, porque é isso, o Zico... O pai fala, o avô fala, todo mundo fala, o moleque vê vídeo e o Zico é o Zico. Agora, o Gabriel, ele se transformou num tamanho ídolo do Flamengo, que é uma coisa... E acho até que este amor que foi construído pode, inclusive, inibir a diretoria do Flamengo de fazer uma coisa ou Com outra. certeza já, dos dois lados, tanto o Gabriel em relação ao Flamengo, quanto o Flamengo em relação ao Gabriel, essa idolatria merecidíssima Gabriel muda um pouco de figura. Pois é. Por isso que o negócio está em aberto ainda. Quando o cara fica ídolo desse jeito, é pior pro clube ou é melhor pro clube? Negociar, fica ou não fica, Gabriel? Financeiramente, se o atleta estiver bem, é pior pro clube, porque vai ter que coçar. Mas tá bom, vai ter que coçar e pagar. Agora, tá bom, vai. O cara ganha bastante, pede bastante mais 5, você não pode pagar, mas é o fulano de tal. Vai ter que pagar, estando bem. No caso do Gabriel, até por conta de ter ficado 30 dias parado por conta do doping, essa situação toda dele, ele volta um pouco mais lento, aí as pessoas estão falando da condição física dele, porém o que poucos sabem é que o preparador físico do Flamengo, o Fábio, que também foi da seleção brasileira, o Fábio é extraordinário, e se for caso físico, ele vai recuperar o Gabriel, que é um cara que ainda tem muita coisa para entregar e não pode abrir mão dessa camisa aí, nem do número. Ah, então pra você ficava... Fica muito, mas cabia fica no muito. Corinthians? Dá pra contratar? O Gabigol com tendinite, com a perna machucada e com cãibra, ele é melhor do que qualquer atacante que o Corinthians tem hoje. E se não puder usar canhota? Joga só com a direita. Joga só com a direita. Com muleta, ele é melhor do que Yuri Alberto, melhor do que Pedro Raul, melhor do que Romero. O Gabriel, ele perdeu um estilo dele que eu admirava muito em um atacante. Eu aprendi isso, muitos anos atrás, com o Pita, meia. Sim. Espetacular. O Pita. Atacante. Abriu, chuta. Ele batia muito pro gol. O Gabriel chutava muito, finalizava muito. E ele parou de fazer isso. Pois é, o Gabriel teve alguns jogos que ele perdeu muitos gols. Sim, acho que perdeu a confiança também, né? Não, então, mas assim, mesmo quando ele perdia muitos gols, ele fazia era porque ele arriscava demais. mais. E aí ele perdia ele tinha 4, 5, 6 chances, perdia 4 e fazia um. Né? Hoje, agora, é tudo uma questão mesmo de confiança, de tempo, de mudar de posição. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda vai falar... Fabiano, e o Lohan, hein? 17 anos, jogador, assistência e gol, uma partidaça. O Gerson arrebentou com o jogo, mas o Lohan foi o grande destaque. Mais uma promessa, um grande jogador. É um jogador que demonstra uma tranquilidade para jogar, né? Na cara do gol, um passe do Gerson foi açucaradíssimo, mas tudo sim. Tem que fazer, tem que botar a bola para dentro, né? E ele... 16. Alguns jogadores nessa situação estavam no goleiro. E ele... Organização refinada ali. Refinado, tirou o goleiro. Uma promessa, outra promessa aí, né? Agora, pipoca o jogador de Deus, né? O tapa que ele deu. O goleiro tem 2,4 metros de envergadura e deve ter uns 2,15. Tranquilidade, com outra pinta de personalidade, tranquilidade para jogar. Mais um. Mas o Lohan era uma bola muito cantada promessa. lá no Rio de Janeiro. O pessoal do Flamengo da base sempre falou que quando ele subisse ele iria imediatamente explodir. E o que está acontecendo, né? Mas ele era badalado, eu não conhecia. Era badalado. Já era no Rio de Janeiro, bem badalado. Não conhecia isso. Eu até, pessoal, vai ali atrás
entrevistas, podcasts recentes, assim, arquivos recentes, o Mário Jorge, que trabalha na base do Flamengo, já 1 ano atrás falava, quando esse moleque subir, sai de baixo. Ah, é? É mais um aí pra... Só que fica assim, para o Mundial 2030, o Uruguai tá feio para ser campeão do mundo 2030. Vamos ter que... O Tite dá uma respirada, pero não muito, porque tem um jogo super importante na quarta-feira contra o Bolívar. Jogo no Maracanã e tal, mas Libertadores a gente sabe como é que a banda toca, né? Mas ameniza muito, né? Esse jogo, o Flamengo precisava fazer um jogo assim, com uma vitória consistente. A gente conversava, né, que o Tite gosta de jogar com esse meia do lado direito, do lado direito ou esquerdo, mas com um meia e um atacante do outro lado, foi o que o Gerson fez. Aos poucos ele vai achando o time, vai buscando alternativas, né? A gente cobrava que ele soltasse um pouco mais o time, e eu acho que ele tem tentado isso, né? E é uma loucura criticar o trabalho Criticar o trabalho não, pode ser criticado, mas pedir cabeça do Tite, que ele saia, isso eu acho uma loucura, e eu acho que esse Flamengo na mão do Tite, essa temporada ainda pode dar uma resposta muito positiva. Acho que todo mundo pensou isso, especialmente o rubro-negro. Se o Kaká, o C não existe no futebol, não existe em condição nenhuma, né? Mas se o Kaká empata o jogo ali, o jogo ia virar um perereco. Maracanã ia virar uma loucura. Porque aliviou, né, Plirra? Mas assim, aliviou pro jogo da Libertadores. Mas ainda o jogo da Libertadores que é o jogo grande, né? Que é o jogo quente. Contra o líder do grupo, né? Decisivo. Porque se o Flamengo não classificar, cara, aí é muito... não classificar em primeiro já vai ser, né, uma Mas decepção. eu concordo com o Fábio também. Tem que se criticar, tem que se apontar o dedo pro trabalho, né? Porque acho que eles lá dentro mesmo, pô, não é possível que tu vai chegar pro cara do Flamengo, qualquer jogador do Flamengo, qualquer diretor, o treinador, e eles acharem que tá bom. Não tá, né? Tá aquém da expectativa que se criou e eles fizeram essa expectativa, né? Mas falar em troca, em mudar treinador, em cortar a cabeça, para mim é um absurdo. Esse tipo de notícia... Não, realmente, menos com a trajetória que Tite tem. Esse tipo de notícia é mais de fora do que dentro, né? Vírgula, mas no futebol brasileiro... Né? Sim. Mas ninguém no Flamengo está aí dirigindo o jogo, né? Todo mundo sabe o potencial de Tite e também que não tem muita opção para... Às vezes, cede a pressão. A gente já teve alguma surpresa, né? Sim. O Dorival foi uma. Sim. O Dorival ganhar o que ganhou e ser... Foi muito em cima de pressão. Então, mas aí que tá. Quando você comete um erro assim, cometer 2 vezes é difícil, né? Aunque o ser humano é o único animal, né? Que tropeça várias vezes com a mesma pedra, né? Aí, galera, amanhã tem Flamengo e Bolívar, jogo muito importante, uma decisão para o Flamengo, apesar que os últimos jogos têm sido, né? Cada jogo tem sido uma decisão para o Flamengo dessas últimas partidas. Mas esse jogo de amanhã é muito importante. O Flamengo precisa da vitória dos 3 pontos na Libertadores. Ainda tem esse jogo, 2 jogos, né, nessa fase de grupos, amanhã contra o Bolívar, depois tem mais outro jogo. O Flamengo tem 4 pontos, se vencer vai a 7, o Bolívar tem 10. Então é um jogo muito importante, onde o Flamengo não pode nem pensar em tropeçar, ainda mais jogando em casa. O Bolívar é um adversário forte, mas o Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo amanhã. Vamos aguardar nessa partida e provavelmente a Arrascaeta vai ser relacionado, né, para esse jogo. O garoto Lohan, que jogou contra o Corinthians, foi titular, jogou bem demais, recebeu bastante elogios. O torcedor gostou demais da atuação do garoto, fez gol e é uma ótima opção ali, pode ser, né, que seja titular. Eu, se fosse o Tite, manteria esse time, o time, né, que ganhou do Corinthians para esse jogo contra o Bolívar. O Arrascaeta está voltando de lesão. Entraria com o Lohan de titular, até porque foi um time que jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo contra o Corinthians. O Flamengo fez um bom jogo, né? Amassou o Corinthians, jogou para cima, né? Dominou o adversário e o torcedor gostou do que viu ali no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo baixou um pouco mais o ritmo e não conseguiu jogar aquele futebol que jogou no primeiro tempo, mas assim mesmo fez uma boa partida, né? Venceu e convenceu no final de semana e o torcedor espera, né, a mesma postura que jogou contra o Corinthians nesse jogo de amanhã contra o Bolívar. O Flamengo não pode nem pensar em tropeçar, porque se tropeçar, né, pode acabar se complicando na Libertadores, né? Já se complicou, né? Porque o Flamengo, que era apontado como muitos aí para avançar em primeiro do grupo, né, acabou vacilando. O Tite também tomando algumas decisões erradas, poupando na Libertadores, mas amanhã não tem desculpa, é vencer ou vencer. Só a vitória interessa o Flamengo amanhã nessa partida, jogando em casa no Maracanã. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.